Olá meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Diniz Numismática, trazendo história para você, história do Brasil, história monetária, e aqui você vai aprender muitas e muitas coisas, além até das notas, das moedas. Fica atento em nosso vídeo. Hoje nós vamos falar, nesse vídeo específico, sobre o cruzado que circulou ali de 86 a 88. Tem gente que nem lembra mais desse padrão, mas ele é um padrão que foi criado em 28 de fevereiro de 1986 e ele foi criado para conter os altos índices de inflação que assolavam o nosso país, que ficou chamado como Plano Cruzado, né? Então, muita coisa aconteceu e o nome até do cruzado foi inspirado em uma moeda de 400 réis, né? Moeda que circulou em Portugal, moeda portuguesa de 400 réis, na época que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Moeda essa, moeda de ouro portuguesa. Então, curte só o que eu trouxe de informação para você. Olha só, eu vou pegar aqui, vou dar uma coladinha, porque o Brasil ele passava por alguns momentos, né, históricos nos anos de 86, 87, 88, que foi o período que vigorou, o período que ficou ativo no Brasil, os cruzados, né, o Plano Cruzado. E então vamos lá. Em 1986, olha só, confere aqui comigo, 1986. Em 28 de fevereiro foi lançado o Plano Cruzado, claro, esse que nós estamos falando, né, que foi o plano econômico que estabeleceu o congelamento de preços no Brasil. Em 29 de julho de 86 também, os presidentes do Brasil, José Sarney, e da Argentina, Raul Alfonsín, firmaram em Buenos Aires aquilo que ficaria conhecido como o primeiro pontapé para o Mercosul. Olha só, em 15 de novembro, também do mesmo ano de 86, foram realizadas as primeiras eleições gerais para governador, senador, deputados federais e estaduais. Muito bom, hein? Em 87, aí a gente já pula um ano e sai de 86, vai para 87. Em 1987, eu vou aqui citar 3 acontecimentos. Em 1º de fevereiro, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves. No dia 12 de junho, olha lá, no dia dos namorados, presta atenção aqui, presentinho do dia 12 dos namorados, o presidente José Sarney, na época, anunciou o lançamento do Plano Bresser, que congelava os aluguéis e os salários. Isso deu muito o que falar na época. Então, se você vive agora na época do real, você nasceu aí nesses últimos 29 anos, no máximo aí, você com certeza não passou momentos tão difíceis como outros passaram. Claro que, guardadas as proporções, você agora está começando a ver alguns momentos bem nebulosos da economia nacional. Mas o nosso foco não é esse, não. Nosso foco é história, moeda e cédulas, sem falar de política, literalmente, tá? Então vamos entrar em 1988. Quando a gente entra no ano de 1988, a gente vê o dia 2 de junho, a Assembleia Nacional Constituinte aprovando o aumento do mandato de José Sarney para 5 anos, e foi aprovado com 328 votos a favor e 222 contra. No dia 22 de setembro, essa mesma Assembleia Nacional Constituinte, ela aprovou o texto definitivo da nova Constituição brasileira, aprovado com 474 votos a favor e 15 contra e 6 abstenções. No dia 29 de setembro, essa é a informação mais interessante dessa época. O voo 375 da antiga companhia aérea chamada VASP, aqui no Brasil, um Boeing 737-300, ele foi sequestrado, isso mesmo, foi sequestrado por um desempregado com a intenção de jogar esse avião no Palácio do Planalto, sim, lá onde o presidente despacha, e mataram o presidente José Sarney, que era o presidente da época. O sequestro acabou sem sucesso, assim como esses atos que aconteceram aí e outras coisas que vêm acontecendo, sem julgar aqui este ou aquele, esquerda ou direita, sem lado político aqui, tá, pessoal? É só uma menção. No dia 5 de outubro do ano de 1988, foi promulgada, enfim, a Constituição Brasileira, conhecida como Constituição Cidadã, pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, esses foram os fatos que ocorreram ali de 86 a 88, período que vigorou o Plano Cruzado. E agora nós vamos lá para as notas, para vocês conhecerem esse dinheiro do Plano Cruzado. Então, segura aí.
estão aqui todas as notas do Plano Cruzado, série completa, tá? De 1986 a 1988, a época que vigorou esse padrão. Nós vamos começar aqui por essa nota de 10 cruzados. Vale lembrar que eu estou aqui pegando com minhas mãos livres, porque as notas estão em acetato, então pode dar um pouquinho de brilho aqui da iluminação, mas fique tranquilo que vai dar para vocês verem, terem todas as informações. Essa primeira nota ela foi aproveitada do padrão anterior, que foram os cruzeiros, tá bem? E ela era valor facial antigamente de 10 mil cruzeiros, então 10 cruzados. Eu não vou falar sobre a personalidade agora, só vou apresentar para vocês o que compõe, porque essa nota vai se repetir com já uma nova impressão com o valor real dela para o período, ok? Então nós temos aqui 10 cruzados carimbados sobre a nota de 10 mil cruzeiros. Aí nós vamos para a segunda nota, que é essa nota de 50 cruzados, que foi carimbada sobre uma nota de 50 mil cruzeiros. E enfim, nós temos a de 100 cruzados, que foi carimbada sobre uma nota de 100 mil cruzeiros. Então, dito isso, nós temos aqui as 3 notas que foram aproveitadas para o padrão, né? Temos aqui essas 3 notas, elas foram aproveitadas e carimbadas. Logo depois foram, né, impressas as notas que realmente dariam cara nova ao padrão cruzado, mesmo por pouco tempo. Nós temos aqui os 10 cruzados com Rui Barbosa. Agora nós vamos falar um pouco sobre essas personalidades, essas figuras. Rui Barbosa, para quem não sabe, é um destacado jurista, advogado, político. Ele foi diplomata, o cara era tudo: escritor, filósofo, jornalista, tradutor e um excelente orador, tá? E ele ficou marcado pelo notável discurso na Conferência de Paz em Haia em 1907, qual você pode ver aqui na alegoria. Tem aqui o discurso e a nota traz também aqui a situação, o discurso que ele proferiu em Haia, ok? Então olha só, temos aqui já o contexto dessa nota, o contexto histórico. Viu como notas do Brasil, você vai acompanhando aí, as notas do Brasil tinham muita história. Hoje está um pouco mais enfraquecida, mas tinha muito mais. Nós seguimos aqui com os 50 cruzados, 50 cruzados, este aqui que traz Oswaldo Cruz, médico bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Ele foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Ele fundou o Instituto, né, Soroterápico Federal. Depois foi batizado, né, com o passar do tempo aí dos anos, como Fundação Oswaldo Cruz. Pois é, e aqui nós podemos observar, né, o telescópio, a figura, o busto, né, efígie de Oswaldo Cruz, mas também nós temos um prédio muito famoso, que é o Palácio de Manguinhos, sede da Fundação Oswaldo Cruz, que fica localizado ali no Rio de Janeiro. Então nós temos aqui a segunda nota do padrão. A terceira nota do padrão é a de 100 cruzados. Vamos lá, eu acho que eu falei cruzeiro ali passado, mexe tanto com nota que a gente às vezes até confunde, né? Mas são cruzados, tá? Estamos falando dos cruzados. 100 cruzados. Essa nota de 100 cruzados aqui, ela traz nada mais, nada menos que o JK, médico e também foi presidente do Brasil, tá? Ele foi médico e presidente do Brasil. JK construiu o Brasil em 1000 dias. Eu não vou entrar aqui no mérito, né, de como foi feito tudo isso, essa construção, porque isso aí cabe à história. Mas nós temos aqui nessa nota a figuração do Palácio do Planalto, nós temos o Congresso Nacional e aqui o Catetinho, né? Aqui onde está o meu dedão, o Catetinho, que foi a primeira residência oficial do presidente da República aqui em Brasília, ok? Esses são 100 cruzados. Então vamos mais adiante. Lembrando que os valores dessas notas você pode acompanhar em nossos shorts. Nos nossos shorts todos os dias eu trago uma nota, uma moeda, todo dia tem uma nota e uma moeda diferente com valores reais. Nada desse sensacionalismo que toma conta da internet, ok? Então nós temos aqui os 500 cruzados. 500 cruzados que traz o nosso querido Villa-Lobos, compositor e maestro,
cara era multifuncional também, era violonista, pianista, era muito dinâmico. E ele foi descrito como a figura mais criativa e significativa do século XX. Pois é, olha só, e da música brasileira, tá? Bom que se diga que é a figura mais criativa e significativa do século XX da música brasileira. Ele se tornou um dos compositores sul-americanos mais conhecidos de todos os tempos. Pois já temos aqui Heitor Villa-Lobos, um dos grandes. E a obra Uirapuru e Amazonas, ali feitas em 1917, foram suas principais contribuições para a música. Mas vale lembrar que a galera fala muito que o Guarani era dele. Não, o Guarani, aquela peça não era dele, era de Carlos Gomes, viu? Então é bom que se diga isso para que as pessoas não confundam. Então nós temos aqui nossa quarta nota, que são os 500 Cruzados de Heitor Villa-Lobos. Agora nós vamos entrar naquelas notas pesadas, aquelas que eram mais utilizadas por quem estava com o bolso cheio. Os 1000 Cruzados, que traz Machado de Assis como homenageado, considerado por muitos o maior nome da literatura brasileira de todos os tempos. Esse cara é considerado o introdutor do realismo no Brasil e publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse de 1881, né? E também Quincas Bobas e Dom Casmurro, entre outros. Quem nunca leu aí nas escolas da vida, os colégios pediam muito esses livros. E aqui nós temos uma vista muito legal, que é a vista da rua 1º de Março, no Rio de Janeiro, ali datado de 1905. É cultura pura. Numismática e notafilia, cultura pura. Se você precisa, quer divulgar cultura, é só compartilhar esse nosso vídeo, clicar aí, se inscrever e compartilhar mesmo, comentar. Se eu estou falando besteira, comenta aí que a gente conserta. A gente sempre vai fazer um vídeo aí de acordo com o que vocês querem ouvir, tá bem? Esse material é muito importante até para quem quer conhecer, fazer alguma pesquisa escolar. Temos agora 5.000 Cruzados com Cândido Portinari. Esse é um dos grandes artistas brasileiros, artista plástico, né? Aqui nós temos, ele teve mais de 5.000, para vocês terem ideia, mais de 5.000 obras em seu currículo. E nós temos aqui, ó, ele desenhando o que nós podemos chamar de Painel das Baianas. Ficou muito famoso o Painel das Baianas. Então nós temos Cândido Portinari aqui externando a sua arte, mostrando a sua arte para o público, né? No caso, através dessa nota de 5.000 Cruzados. E por fim, nós temos a nota de 10.000 Cruzados. 10.000 Cruzados. Carlos Chagas é o homenageado. Nós temos aqui a efígie de Carlos Chagas, cientista infectologista e descobridor da doença de Chagas em seu laboratório. Pois é, olha só, ele trabalhando aqui nesse laboratório dele, Carlos Chagas. Que bacana, que nota linda, uma das mais belas notas. E lembrando que os valores dessas notas eu sempre trago nos shorts aí. Mas eu tenho duas curiosidades para mostrar para vocês. A primeira, essa aqui, olha só, lembra que eu já falei em outros vídeos? A série 0001, essa é uma nota da primeira série que saiu. Ela tem um valor um pouco mais elevado, mas isso você vai ver nos shorts aí também. E aqui eu também tenho essa de 500 Cruzados, que em alguns momentos aqui o A vem sem a crase na frase que está aqui, mas isso eu explico direitinho nos shorts. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês o padrão cruzado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, rica história brasileira. Nós podemos ficar horas e horas falando sobre essas notas, sobre esse padrão e sobre o período monetário que passou de 86 a 88. Obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.